Boa noite, paz do Senhor, irmãos e irmãs. Estamos reunidos hoje, neste sábado, para ouvir um ensinamento da parte do Senhor a respeito da igreja perseguida. Eu louvo a Deus por esta oportunidade, louvo a Deus por este privilégio. O Senhor reservou a noite de hoje para trazer aos nossos corações, para tratar conosco de um assunto tão sério, de um assunto tão urgente. E eu quero te convidar desde já a compartilhar o link deste estudo, digamos assim, o link deste encontro. Nós temos uma pastora convidada nossa querida Conceição Fidêncio, participará conosco de hoje, coordenadora do Missão Portas Abertas, uma instituição séria, e eu tenho certeza que ela nos trará grandes lições, ela nos dirá grandes verdades. Tia Márcia, seja bem-vinda. Conceição Saft, minha amiga, seja bem-vinda. Iniciamos um pouquinho antes para que você tenha justamente o tempo de compartilhar o link deste encontro com seus amigos, com sua família, e eu tenho certeza que Deus ministrará aos nossos corações. É um tempinho também de a nossa convidada entrar. Nós fizemos um teste essa tarde, para a glória de Deus, deu tudo certo, e eu tenho certeza que não será diferente agora. Então aproveite este momento para compartilhar com as pessoas que você conhece. Não é habitual fazermos live ao sábado, nos presenteou com essa oportunidade, e o pastor Rodrigo já está convidando a querida, já está entrando conosco. Glória a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Bem, e aí nós vamos fazer uns ajustes aqui também, tá bom? Por isso nós entramos um pouco antes, para verificar como vai ficar. Tia Márcia dizendo, bênção, missão é algo especial e Deus ama quem faz missão. Glória a Deus por isso. Minha querida pastora Conceição, está me ouvindo bem? Olá, paz do Senhor, estou ouvindo bem, tá? Tá ótimo aqui. Estou tão feliz, você não imagina o quanto meu coração está feliz. Glória a Deus. Porque o Senhor nos preparou essa oportunidade. Vamos ver aqui se alguém está dizendo algo que... Som sumiu, voltou, tudo certo. Tia Márcia vai nos dizendo aí. Para nós aqui está ótimo, né, pastor Rodrigo? Como nós dissemos, começamos uns minutinhos antes. Para que você tenha tempo de compartilhar com as pessoas que você conhece. Tânia Costa, seja bem-vinda em nome de Jesus. Vá chamando outras pessoas. Uma dica é você escrever o nome da pessoa aqui no comentário. Daí é o meio de ela receber uma notificação, para que ela saiba que nós já começamos o nosso bate-papo de hoje, e que nós sejamos com o coração aberto, com o ouvido aberto, para ouvir aquilo que Deus tem para nós. Volto a dizer que é um assunto sério, é um assunto que requer urgência, e eu tenho certeza que a pastora Conceição é uma pastora que tem bagagem, Conceição Fidêncio, para nos falar sobre este assunto. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmã Gisélia, paz do Senhor. Irmã Nida, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Paz do Senhor, pastor Rodrigo. Paz do Senhor, pastora. Paz do Senhor, pastora Conceição, seja muito bem-vinda. É um imenso prazer recebê-la aqui, juntinho aí, separado fisicamente, mas juntos aí, por essa causa tão nobre que falaremos hoje. Em nome de Jesus. Obrigada. Prazer, pastor Rodrigo. Antes de começarmos, eu preciso confessar uma coisa. Quando nós fizemos um cadastro lá na página da Missão Portas Abertas, eu confesso, e o pastor Rodrigo sabe disso, que eu achei que não ia dar certo, né? Verdade. Que ninguém entraria em contato, mas glória a Deus, eu fiquei tão feliz.
mas tão feliz, porque para nós é uma honra. Sim, É uma honra ter você aqui conosco. É verdade, nós nos sentimos honrados, né, pastor Rodrigo? verdade, Nos muito. sentimos privilegiados, acompanhamos um pouquinho do trabalho do Missão Portas Abertas, realizamos o DIP, né, pastor Sim, Rodrigo? todos os anos a gente realiza o DIP. Verdade. Infelizmente, esse ano a gente já estava esquematizando todas as coisas para poder realizar, mas não foi da vontade de Deus, né? Deus quis. Seria amanhã, mas 13 de setembro, confere, meu irmão, então, 13 de Isso. setembro, mas Deus está no controle de todas as coisas. Pastor Rodrigo, sem perder tempo, porque nós queremos ouvir muito a nossa irmã. Sim. Vamos orar? Vamos orar em Vamos nome de orar. Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Fique à vontade, pastor Rodrigo. Senhor amado, Deus soberano, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor amado, em nome de Jesus, por esta oportunidade tão rica. Obrigado, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, por todas as pessoas, Senhor amado, que já estão aí ligadinhas junto conosco. Obrigado, Senhor amado, pela missão Portas Abertas, que tem feito, Senhor amado, a diferença neste mundo. Pai, obrigado pela pastora Conceição, que está conosco, Senhor amado, em nome de Jesus, para desfrutarmos, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, desses momentos tão preciosos, para falar, Senhor, de algo que é tão precioso também, que é, Senhor, em nome de Jesus, a Tua Palavra. Senhor, em nome de Jesus, abençoa nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nos guarda, nos livra, nos protege. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Minha querida pastora Conceição, antes de passar a oportunidade a você, tem uma pessoa que está participando aqui conosco que está citando uma frase sua. É a tia Márcia Celares. Ela está dizendo que tem uma frase sua, minha querida pastora Conceição, que ela carrega no coração. Ela ouviu de você e carrega. Ela diz assim: não existe cadeias que seguram uma oração. Ela ouviu isso da sua parte, guardou no coração, e essa frase é uma grande verdade, pastor Rodrigo. Muita verdade. Uma grande verdade. Minha querida, queremos te ouvir, fique à vontade para dizer aquilo que o Senhor colocou em seu coração, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Bom, no Antigo Testamento, eles andavam a pé, né? Jesus, quando nasceu, foi nos braços de Maria num jumentinho de Belém até o Egito. Outro dia eu falei para o pessoal, já pensou um dia a gente chegar lá em Belém e descer a pé até o Egito para ver quanto tempo leva, né? E Paulo já viajou com as caravelas a vento, né? E hoje Deus nos permite viajar pela internet, né? Glória a Deus, né? E nós não trabalhávamos assim, mas devido à pandemia, à quarentena, ao isolamento, nós começamos a trabalhar com as lives e nós percebemos que Deus deu essa nobre oportunidade, né? Uma forma de divulgar, né? Glória a Deus. Eu fico feliz, eu digo assim, pastora Luana, que existem pérolas, são pérolas, né? Então, essas frases, muitas delas eu aprendi com o irmão André. Eu digo que são pérolas que nós pegamos e reproduzimos. Então, obrigada e um abraço aí para a irmã Márcia. Agradecer o pastor Rodrigo, a pastora Luana. Quero agradecer pelo dia que vocês preencheram aquele formulário. Glória a Deus, caiu para mim, para eu estar aqui atendendo esse convite. E eu queria dizer uma coisa para vocês, né? Para a gente é muito legal ouvir isso, né? Que vocês preencheram e ficaram assim, vamos ver se esse negócio dá certo, né? Porque vocês são resposta das nossas orações. Nós temos orado e a Deus, Senhor, onde estão as pessoas que amam o cristão perseguido? Onde estão as pessoas que amam missões? Que essas pessoas nos encontrem para que nós possamos estar falando sobre esse trabalho. Então, louvado seja Deus pela vida de vocês. Vocês são resposta de oração. Eu louvo a Deus pelo dia que vocês preencheram aquele formulário e graças a Deus deu tudo certo, né? Bom, então, vocês fiquem à vontade para me interromper também. Tanto a pastora Luana quanto o pastor Rodrigo, a hora que vocês quiserem. E depois também você vai vendo aí. Eu não consigo pilotar tantas tecnologias. Eu liguei aqui outro computador, estou reproduzindo a sala. E eu comecei a convidar todo mundo para assistir.
mas eu não sou tão experta assim para fazer essas coisas. Se eu for fazer tudo ao mesmo tempo, eu me confundo um pouco. Aí depois vocês dão Isso uma não olhada tem nos problema. comentários, para ver se o pessoal faz pergunta também. Tem pessoas que fazem umas perguntas bem legais. Bom, então vamos Nós lá. vamos Se ficar vocês já de, nós vamos ficar de olho nos comentários e daí qualquer coisa Sim. a gente pede a palavra para você, para comentar, fazer alguma pergunta aqui, tá bom? perfeito, muito bom. Eu estou olhando aqui, todo mundo que está bolinha verde, eu estou compartilhando para entrar na sala. Bom, então se vocês já fazem o DIP, essa é a maior mobilização que a Missão Portas Abertas faz. A maior mobilização da Missão Portas Abertas é uma vez por ano que as igrejas façam um culto que nós chamamos de Domingo da Igreja Perseguida. Sabe o que eu estava lembrando, pastora Luana, as dificuldades que nós temos para realizar o DIP? Teve um ano que exatamente na data do DIP foi aquela greve dos caminhoneiros. Nossa, Sim, verdade. Foi um caos absoluto. Nós estávamos, todos da equipe, estávamos pelas mais diferentes cidades do Brasil. Ficamos ilhados. Meu Deus, foi difícil. E agora, esse ano, nós tivemos que tomar essa decisão difícil de adiar. Então, está adiado para o dia 13 de setembro. É uma mobilização nacional em favor dos cristãos perseguidos. Então, a Portas Abertas, ela existe há mais de 60 anos. Ela começou em 1955. Eu estou vendo vocês dois tão jovenzinhos, eu me empolgo com os jovens. Porque se os jovens ouvirem a voz do Senhor e obedecer, Deus faz coisas extraordinárias. Foi o irmão André. O irmão André fala assim, pastor Rodrigo, Deus é sábio. Ele me chamou, mas ele nunca me mostrou tudo o que eu ia fazer, senão eu ia me amedrontar e não ia fazer. Verdade, verdade. Verdade, Não, é Maria. pura verdade. Então, hoje, com 92 anos, né, o irmão André, a gente tem o livro O Contrabandista de Deus, a edição mais nova saiu com os depoimentos dele, agora com 92 anos, ele solta essas pérolas preciosas, né, que ele orou e fez a melhor oração e a mais perigosa. Senhor, eis-me aqui, me mostra o caminho o que o Senhor quer que eu faça, o que eu vou fazer. Ele fala que essa foi a melhor oração, foi a oração que mudou a vida dele, mas a mais perigosa, né? Então, o irmão André, ele foi para a Escócia fazer um treinamento quando ele era jovem, e ele não lembra, não sabe como, chegou na mão dele um folheto convidando para um congresso comunista. Ele falou, opa, um congresso de jovens comunistas em Varsóvia. Ele falou, vou me inscrever. E aí ele colocou o X lá na opção, cristão. Eles aceitaram o irmão André nesse congresso comunista. Aí ele ligou, né? Ele falou assim: olha, vocês viram que eu marquei um X aí que eu sou cristão. Não, tudo bem, pode vir. Ele falou: não, mas vocês não estão entendendo. Eu sou cristão e vou me comportar como um cristão. Nossa, eu amo essa frase. Eu gostaria que todo cristão falasse isso. Olha, eu sou cristão. Ah, legal, você é cristão. Não, peraí, você não está entendendo. Eu vou me comportar como um cristão. Glória a Deus. E aí o irmão André levou fascículos. Ele pegou assim, ele viu todos os países que iam estar, que era o leste europeu, e ele pegou o Evangelho de João, Marcos, Lucas, nos diferentes idiomas, e levou. Em algum momento lá, alguém falou, você aí que é o cristão, você é contra o comunismo? E ele falou assim, não, eu não sou contra o comunismo, eu não sou contra ninguém, eu sou pró-Jesus. Todo cidadão tem o direito de ouvir falar do amor de Deus e da morte de Cristo na cruz do Calvário. E eu sou pró-Jesus, eu defendo. Isso entrou como um direito humano. Ouvir a mensagem da cruz é um direito de qualquer ser humano. E eles fizeram um silêncio. O irmão André falou por 1h30. Quando ele saiu desse congresso, ele ficou impactado. Ele falou assim, o que esses jovens comunistas estão fazendo é o que os cristãos deveriam fazer. Então, ele começou a viajar e fortalecer as igrejas dos países comunistas. Só que ele ainda não era um contrabandista. Ele só viajava, essa é a base do chamado. Esteja atento, fortaleça o que resta, que está a ponto de perecer. Numa das primeiras viagens, ele falou, irmãos, abram a Bíblia, vamos ler aí o Evangelho de João, capítulo... Agora eu não lembro se foi 14 ou 15. Aí ninguém se mexeu, né? Ele falou, vocês não têm costume de abrir a Bíblia aí, não? Aí eles falaram, se a gente tivesse Bíblia, a gente abria, né? Mas a gente não tem.
E isso impactou muito, impressionou o irmão André. Ele falou, como assim? Vocês não têm Bíblia? E aí alguém soltou essa, né? Falou, você poderia, da próxima vez, trazer Bíblias? Aí sim o irmão André se tornou o contrabandista de Deus, levando Bíblias pelo leste europeu. Bom, isso é o que nós fazemos há mais de 60 anos, levamos Bíblias. Também, muito rapidamente, ele percebeu que os irmãos precisavam de mais ajuda. Então, nós temos a ajuda socioeconômica, nós temos treinamento de obreiros, porque se é proibido Bíblia, imagina a dificuldade para fazer um treinamento de obreiros. Sim. Discipulado, porque os ex-muçulmanos, eles precisam muito de discipulado e acolhimento. O pós-trauma, seria bom se a gente pudesse falar sobre a perseguição sem citar tragédias, mas infelizmente, né, nós temos muitas viúvas, muitos órfãos e muitas condições assim difíceis, né? Então nós temos um programa que chama Pós-Trauma, permanecendo firme através da tempestade, fala sobre amor, sobre perdão, todas essas coisas. E fazemos isso, hoje são 50 países na lista mundial da perseguição e 23 em observação. Isso é importante, pastor, porque às vezes a pessoa vê a lista mundial da perseguição, a Portas Abertas divulga essa lista tem 25 anos, mais de 25 anos, e às vezes a pessoa vê a lista e fala assim, aqui estão todos os países que são perseguidos. Não, não estão todos, porque nós temos 50 países na lista e 23 países em observação. São países que, se a situação piorar, eles podem entrar na lista a qualquer momento. Então, 50 na lista e 25 em observação, nós temos 73 países hoje no mundo que vivem no contexto de perseguição. Essa é a realidade hoje. Muita coisa. É muito, porque eu até fui olhar quantos são os países do mundo, né? E a Organização Mundial determina que oficialmente são 193. Então, praticamente 1/3 do mundo hoje vive num contexto de perseguição. Pastor, é interessante, eu estava pensando aqui agora, que você fala que são 73 países, né? Então, se você colocar isso em quantidade de pessoas, é um número assim quase incalculável, né? Assustador. Hoje nós temos um número referência. Ele não é um número absoluto, mas ele é um número referência. São mais de 260 milhões de cristãos que são perseguidos. É tido que o cristianismo é a religião que tem o maior índice de oposição, de perseguição. Ninguém faz tanta oposição a uma fé, a uma expressão cristã, como se fazem ao cristianismo, né? Então, nós temos países em perseguição extrema, perseguição severa e perseguição alta. Pastor Rodrigo, uma coisa que sempre eu explico é o que é perseguição. Por quê? Então a pessoa fica assim e fala assim, pastor, ora por mim, eu estou passando uma perseguição lá no meu trabalho. Meu vizinho está me perseguindo. Isso. Olha, ele para o carro atrapalhando minha garagem. Que perseguição, né? Então eu falo para os irmãos, olha, irmão, até agora, em meio à pandemia, alguns perguntam, isso é perseguição? Eu falo, não, não é perseguição, porque nós não podemos ir para a igreja para não proliferar o vírus, então não é perseguição. Nós não estamos proibidos de nos reunir porque somos cristãos, nós estamos proibidos por causa de uma pandemia. Então, perseguição, pastor, é toda expressão de hostilidade. A pessoa é presa, a pessoa é chicoteada, a casa é invadida, igreja é queimada, perde o emprego. Por que perdeu o emprego? Porque é cristão, aqui a gente não dá trabalho para cristão. Ou chega para colocar as crianças na escola, não tem vaga. Não, mas tem certeza que não tem vaga? Não, para você, para os seus filhos não tem, porque você é cristão. Sim. Então, por exemplo, você ter que esconder que é pastor, senão te manda embora. Se descobrirem que você é pastor, ou você chega para abastecer o carro, R$10 o litro. Você, não é R$10, não, estava quase 5, mas agora baixou, está 3 e pouco. Não, mas você é pastor, a gente te conhece, para você é R$10. O pastor tem que pagar mais.
Então, são hostilidades, né? Em alguns países, os cristãos não têm direito ao atendimento médico. Então, imagina agora, nesse contexto de pandemia, nós temos países que, como a lei do país é islâmica, por exemplo, o país é dominado pela Sharia. Então, quem não é islâmico não tem direito a nenhum serviço público. Então, se a pessoa chegar para tirar um remédio, ele não pode, para passar por uma consulta, ele não pode. Ele é privado de todo o serviço público pelo fato dele ser um cristão. Então, é importante a gente definir isso. Bíblias queimadas, sabe? Essa é uma coisa que eu falo, ó. Nós temos a palavra de Deus, nós temos acesso, nós podemos andar com ela na rua, mostrando para todo mundo que é uma Bíblia, nós podemos estudar. Cristãos ao redor do mundo são proibidos de ter Bíblia, Bíblias são queimadas. Se a pessoa for capturada com uma Bíblia, esse é o livro proibido. Esse é o livro que traz transtornos. Esse é o livro que o governo diz, no nosso território nacional é proibido esse livro. Quem for capturado com ele é um criminoso, está infringindo uma lei do país. Então, nós precisamos falar muito sobre o valor da Bíblia, a importância da Bíblia, o acesso. Nós temos coleção, né? A gente vai para a igreja, a gente vai na estante e escolhe que eu vou levar, qual que eu vou usar. Então, esse é um ponto importante. A oração, tudo que eu falar, diga, pastora Luana. Aproveitando o comentário que você fez sobre a questão de Covid, nós temos aqui, recebemos uma revista, vou até mostrar para os irmãos, porque tem aqui nos comentários, dizendo que se você clicar, você pode receber o exemplar. Nesta revista do Missão Portas Abertas, ele traz uma reportagem, um trecho sobre como os cristãos eles têm sido tratados em meio ao Covid. E existe uma citação nessa revista que eu achei fantástica, que fala que lá na África, me corrija se eu estiver errada, pastora Conceição, lá na África foi disseminada uma ideia de que o Covid, pastor Rodrigo, era uma espécie de castigo de Alá para aqueles que seguiam Jesus. Então, até nisso, cristãos têm sido prejudicados lá. Verdade. E existe mesmo essa questão da diferença de tratamento, de não ter acesso a recursos médicos, a cuidados básicos de saúde. Então, eles têm tido esse sofrimento acentuado por conta disso. E o interessante é que foi o ano passado que a gente fez, né? Da Coreia do Norte. Da Coreia do Norte, a gente fez o DIP lá na igreja. A gente fez um negócio bem diferente. Graças a Deus, a pastora presidente da igreja é minha mãe. Ela até está aí na live, a pastora Elza. Um beijo. A gente falou com ela, a gente quer fazer o DIP sobre a Coreia, só que a gente quer fazer um negócio diferente. Ela falou, faça. E aí a gente deixou a igreja inteira escura. A igreja estava todinha, completamente escura. A gente pegou os jovens da igreja, fez uma peça. E aí, o interessante você falando da Bíblia, que as pessoas que estão assistindo aí, que é da nossa igreja, elas vão lembrar. E se elas quiserem, elas podem comentar aqui, para aparecer aí para a pastora Conceição aí, ler os comentários. A gente foi falando sobre a proibição de se ter a Bíblia. E aí, a todo momento, a gente falava para as pessoas, guarde sua Bíblia, você pode ficar sem ela. Guarde sua Bíblia. Só que a gente combinou com 3, 4 pessoas. Inclusive, a gente não deixou ninguém entrar com a Bíblia, não foi, pastor? A gente pediu para guardar as Bíblias. Era proibido se usar a Bíblia, não podia se usar, mas a gente combinou com umas 4 pessoas de ficar com a Bíblia no colo, à mostra. E a gente fez como se a igreja fosse a Coreia em si, né? Eles entravam na Coreia, né? E aí a gente vestiu 2 pessoas com roupas de soldado, com máscara, tudo. A gente quis fazer um negócio
bem chocante para passar para ver o tanto de liberdade que a gente tem aqui no Brasil. E foi interessante que essas pessoas, em determinados momentos, as pessoas já estavam combinadas que estavam segurando a Bíblia, e entravam esses dois soldados na igreja com a lanterna na mão. E eles entravam sem ninguém saber, e eles entravam: cadê? Cadê? Vocês foram descobertos! Nós descobrimos vocês! Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? E esses dois que estavam vestidos de soldados sabiam quais pessoas estavam segurando a Bíblia. Então eles chegavam nessas pessoas e peguei você! E como era tudo de surpresa, isso chocou a igreja de uma forma que até hoje as pessoas lembram do que aconteceu. Então isso foi uma coisa que marcou muito as pessoas nessa questão da Bíblia. Inclusive, pastora Conceição, tem várias pessoas aqui comentando, né, pastor Rodrigo, Sim. sobre esse dia, dizendo que foi uma preocupação, minha querida pastora Conceição, é que essa preocupação, essa sensibilização não se resuma somente a um momento, né? Nós precisamos estar atentos, porque essa é uma realidade constante dos nossos irmãos, que são perseguidos pelo mundo. Verdade. Vocês fizeram uma simulação, né? Então, essa simulação fez as pessoas sentirem na realidade como é. Agora, é muito importante, isso é uma coisa que o Espírito Santo faz, ele toca no coração da pessoa e a pessoa entende, fala, meu Deus, pessoas ao redor do mundo cristãos vivem assim, só que isso é um amor que você tem que cultivar, porque o Espírito Santo faz com que a pessoa se sinta comovida pela igreja perseguida. Só que se a gente não cultiva, as pessoas esquecem. Então, é muito importante essa conscientização, ela choca. Eu me lembro de um DIP que, na hora que foram tirar a Bíblia, uma irmã da igreja, ela agarrou na Bíblia dela e falou, a minha Bíblia eu não entrego. Então, você vê que as pessoas pensando, ela falando comigo, se alguém chegar e falar que vai levar a minha Bíblia, eu não vou entregar. E ela agarrou na Bíblia e não largava. E os meninos querendo fazer o teatro, né, querendo pegar da mão dela, vocês vão ter que me levar, porque eu não entrego. Então, eu falei, como é interessante como toca nas pessoas, duas coisas importantes. Essas coisas são reais e são atuais. Quando nós falamos no Brasil, nós simulamos, nós explicamos, só que eu falo, gente, não pode achar que isso é filme, que isso é história antiga, que isso não é atualidade, porque isso acontece hoje. Cristãos são mortos por serem capturados com uma Bíblia. E aí, da revista que a pastora mostrou, olha só o que está acontecendo hoje, né? Na África, nós estamos dando uma atenção especial para os países da África e da Ásia, do Sudeste Asiático, porque são países populosos. E isso que a pastora Luana mencionou aconteceu na Somália. A Somália ocupa o ranking número 3 da lista mundial. Número 1 é Coreia do Norte, número 2 é Afeganistão, número 3 é Somália. Na Somália, alguém soltou essa fake news, né? A Allah está punindo os cristãos. Por causa dos cristãos, a pandemia veio como castigo para aqueles que são traidores e que deixaram a fé. E aí eles começaram a atacar as aldeias cristãs, os povoados cristãos, e os cristãos já eram perseguidos, já eram atacados, e agora eles estão sendo duplamente atacados, porque eles falam assim, ó, quem trouxe a pandemia foi o cristão. A pandemia veio para punir os cristãos. Então, eles começaram a matar os cristãos com essa fake news. Se matarmos os cristãos, a pandemia acaba, né? Então, isso é verdade. A situação piorou muito com a pandemia. Nós ficamos um tempo sem notícia. Nós temos países que é muito fechado, então os nossos correspondentes têm que entrar e sair nas fronteiras. E com a quarentena isso ficou difícil. Nós temos recebido muito pedido de pastores que falam assim, olha, nós temos um pouco de comida que nós vamos dividir para alimentar nossa família e vamos racionar, vamos comer um pouquinho por dia para durar mais, mas quando isso acabar, nós não temos a menor ideia como nós vamos fazer.
Então, aproveitando que a pastora Luana mostrou a revista, a Portas Abertas está mandando de graça para todo mundo que preencheu o link está no vídeo, também eu coloquei nos comentários, e a pessoa vai receber essa revista. Essa revista a gente chama de revista de apresentação. Essa é uma revista que conta a história da Portas Abertas, conta a história do irmão André, e a pessoa não vai precisar pagar nada para receber essa revista. Ela é totalmente grátis. Quando chegar essa revista, vai perguntar para a pessoa, você quer ser um parceiro, quer ajudar os projetos da Portas Abertas? Aí a pessoa vai decidir se quer e ela passa a receber todo mês, como vocês aí que são parceiros recebem todo mês. Qual que é a importância da revista? Eu falo que a revista é nosso catálogo de oração. Eu vou dar um exemplo do mês passado. Esse mês é essa revista que está na mão da pastora, e essa revista ela fala sobre os países da África. Nós temos 50 na lista, 17 ficam na África. E o norte da África é de uma igreja jovem, porque no primeiro século da era cristã, o norte da África foi evangelizado e teve perseguição. Só que depois teve a invasão árabe, então todo o norte da África foi tomada pelos árabes. Então são países que é 98% muçulmano. Agora tem uns 10 ou 20 anos que começou a invasão da Europa. A Europa começou há uns 20 anos a invadir todo esse norte. As colônias espanholas, colônias francesas, colônias portuguesas. Então, começou a evangelização de novo. Então, assim, os cristãos mais velhos, hoje, no norte da África, têm 20 anos. Os mais velhos. Né? E todos eles são ex-muçulmanos que se converteram. Né? Então, nós temos esse pedido de oração super especial, é uma igreja jovem, é uma igreja que é severamente perseguida e uma igreja que agora está sofrendo mais ainda por causa da pandemia. Tem uma oração que Deus colocou no meu coração, eu vou compartilhar com vocês, né? Imagina um país que tem 98% da população muçulmana. Tem 2% de outras religiões, entre elas os cristãos. Então, eles são uma minoria muito pequena, né? Então, eu oro assim, preserva a semente do evangelho nesses países. Porque essa porcentagem pequena é a semente do evangelho. São eles que vão evangelizar, ganhar outras almas, são eles que precisam, né, crescer, germinar, dar frutos e frutos que permaneçam. Então, Deus colocou muito no meu coração essa oração, Senhor, preserva a semente do evangelho nesses países que são tão poucos, né? Eu queria mencionar um texto bíblico, porque quando nós falamos de perseguição, muitas vezes as pessoas falam assim, quando que isso começou? Olha, nós já temos duas informações hoje, 260 milhões de cristãos, daí para mais, vivem na perseguição, 50 países na lista mais 23, 73 países são perseguidos. Então, às vezes as pessoas falam, quando que isso começou? Quando que começaram a prender pastor, invadir igreja, queimar igreja? Quando começou a perseguição? E aí eu queria ler com vocês Mateus, no capítulo 24. E lembrando de novo, né? Para todos que estão na live, ame a Bíblia, leia a Bíblia, como o cristão perseguido Isaac falou. O Isaac falou assim, devorem a Bíblia. O Isaac é um cristão da Eritreia e foi preso. Na Eritreia nós temos mais de 1.000 cristãos presos em container. E o Isaac falou, leia a Bíblia, devore a Bíblia. Ela vai te trazer muitos problemas, mas vale a pena. Aí, quando eu escutei essa frase, eu falei, para nós não traz problema nenhum ler a Bíblia, né? Esse texto de Mateus 24, eu tenho ele como um marco da perseguição, porque é uma pergunta muito comum as pessoas falarem, quando começou a perseguição? Em Mateus 24, os discípulos perguntam para Jesus, né? Senhor, quais são os sinais dos fins dos tempos? Aí Jesus começa a explicar no versículo 4 que viriam falsos mestres, que enganariam a muitos, que haveriam guerras, rumores de guerra, que eles iam ouvir falar dessas coisas. Fala para eles não se assustar, porque tudo isso é simplesmente o começo de todo o sofrimento, o começo das dores, né? E aí no versículo 9, Jesus fala assim para os discípulos, é Jesus falando para os discípulos, Mateus 24, 9.
então vocês serão atribulados. Vocês serão mortos, vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então, quando Jesus anuncia isso para os discípulos, nós sabemos o que vai acontecer na sequência, né? Jesus está falando aqui com quem? Jesus está falando com o Tiago, que vai morrer no capítulo 12 de Atos, ao fio da espada pela maldade de Herodes. Jesus está falando com Pedro, que vai ser crucificado de cabeça para baixo, né? Então, os discípulos aqui, eles vão ser martirizados. Então, a história de Atos dos Apóstolos é uma história de cristão perseguido, né? Começa no capítulo 4, a prisão de Pedro e João. E que lindo, né? No capítulo 4, eles são presos, são pressionados, são proibidos, e eles falam, nós não podemos parar de falar nisso, né? Vocês querem que a gente obedeça a Deus ou aos homens, né? E a oração que eles fazem no capítulo 4 de Atos, quando eles são soltos, Senhor, nos dê coragem para continuar pregando o evangelho com ousadia. Aí no capítulo 6, Estevão, pregando com ousadia e intrepidez, é preso, apedrejado. Aí a primeira prisão está em Atos 4. O primeiro martírio está em Atos 6, do Estevão. Aí o homem mau. Esse é um pedido de oração, pastor Rodrigo e pastora Luana. Orem pela conversão do homem mau. O homem mau se converte e vira pastor ainda, né? Nós temos ex-guerrilheiros que são pastores, ex-líderes radicais islâmicos que são pastores, a exemplo de Paulo, né? Ele estava indo para Damasco, levando cartas para prender os cristãos, e Paulo fala assim, ó, os cristãos que eu encontrar pelo caminho, eu vou prender, eu vou açoitar, e se possível eu vou matar. Jesus atravessou o caminho do homem mau. Glória a Deus, porque isso continua acontecendo até hoje. Jesus atravessa o caminho do homem mau e o homem mau muda. E eu acho lindo ali, que fala que todos viram a luz, mas somente Saulo ouviu a voz, né? Agora, isso aí chama minha atenção, pastor Rodrigo, porque Jesus não falou assim, Saulo, por que você está indo atrás do Pedro? Por que você está indo atrás do Tiago? Por que você está perseguindo os meus discípulos? Mas ele fala, Saulo, porque me persegues. Eu sou Jesus a quem você persegue. Uau, essa frase, ela toca meu coração, porque parece que Jesus pulou no caminho, assim, no meio do... abriu os braços, né? Entre o homem mau e os discípulos. E falou, sou eu que você quer pegar, né? E Saulo se converte, se torna nesse pregador maravilhoso que nós conhecemos, as escrituras deixadas por ele. Exemplo para nós. Desculpa, pastor, não entendi. É um grande exemplo, né, a vida de Paulo. E o interessante, pastor, é que quando nós conhecemos as histórias dos cristãos perseguidos, nós encontramos muita história igual de Atos dos Apóstolos, né? Nós estivemos agora, eu vou mencionar 2 últimas viagens que nós fizemos. Uma foi para Camarões, para a parte norte de Camarões, regiões de Marwa e Garwa, que é uma faixa vermelha do Islã, e nós fomos visitar e conhecemos um pastor que era dos Fulanes, né? Os Fulanes é uma etnia que cuida de cabras. E eles são assim, meu pai cuidava de cabra, meu avô cuidava de cabra, eu tenho que saber cuidar de cabra. Eles sabem como fazer a multiplicação, fazer com que o rebanho cresça, alimentar, a produção de leite, eles administram tudo. Só que se o cara não for bom, ele é uma vergonha para a etnia, porque é uma especialidade dos fulanes, é o pastoreio de cabras, né? Se ele perde cabra, ele não é um bom pastor, o rebanho dele ele fica perdendo direto, é uma vergonha perder uma cabra no rebanho. E o pastor estava cuidando das cabras e uma pedra acendeu, que nem uma luz de neon, assim, na montanha. E os muçulmanos, todo sonho ou toda visão é um presságio. Então, eles têm que resolver aquilo, eles têm que entender, eles têm que ir atrás. E a pedra falou com ele, não serás mais pastor de cabras. Ele ficou desorientado, porque ele falou assim, se eu não for ser pastor de cabra, eu vou ser uma vergonha para minha família, uma vergonha para o meu povo. E ele voltou para a aldeia transtornado. E quando ele ia chegando na aldeia, estava saindo uma mulher
E a mulher viu que ele não estava bem e falou, o que que você tem? O seu rosto está transtornado, você não está bem. Ele falou, não, a pedra falou comigo, ainda falou que eu não vou ser pastor de cabra. Só que Deus é lindo. A mulher era cristã. E quando ele falou, a pedra falou comigo, a pedra brilhou, a pedra falou e falou que eu não vou ser mais pastor de cabra. Aí a mulher falou assim, calma, meu filho. Quem falou com você foi Yeshua HaMashiach. Eles usam muito essa expressão. Jesus. Sim. Qual Jesus? O Messias. Aí ela falou, quem falou com você foi Yeshua HaMashiach. Ele é a luz e ele é a pedra. Olha como que o Espírito Santo decodificou na cabeça dela. E ele falou que você não vai ser mais pastor de cabras, como ele falou para os discípulos dele que não iam ser mais pescadores, e você vai ser pastor de homens. E aquilo trouxe paz no coração. E isso que faz ele se converter, porque quando a mulher começou a falar, ele podia matar essa mulher, porque eles não admitem a fé cristã. Só que quando a mulher começou a falar, trouxe paz para o coração dele, e ele entendeu que era a resposta da visão, e ele se converteu assim. Então, eu falo que é muito lindo, porque da mesma forma que Jesus se manifestou no Novo Testamento, ele continua se manifestando hoje, e muitos estão se convertendo, né? Linda a Então, história, linda, maravilhosa. Que é muito experiência. lindo. Que experiência. É muito lindo. E hoje, a nossa maior necessidade hoje de oração é para que Deus preserve a vida dos irmãos. Esse testemunho que nós ouvimos foi num fim de mundo, num lugar muito inóspito, tipo assim, um sertão, bem alto sertão. Um lugar só de terra, aquelas casas feitas de barro, sabe? Que eles colocam as madeirinhas e vão colocando barro. Um lugar muito simples. Nossos irmãos lá, eles vivem em aldeias, vivem em povoados. É uma condição muito simples que eles vivem. Então, hoje, quando nós falamos da pandemia, nós falamos, Senhor, como que aqueles irmãos estão? Eles não têm água para banho, a água que eles tomam é do balde, é uma água assim, um pouco turva. E a gente fica, Senhor, tem misericórdia, como que eles estão passando pela pandemia com tantas privações que eles têm, né? Mas eles são felizes, eles são alegres, eles são sorridentes, eles cantam, eles dançam. E nós conhecemos o Mohamed. O Mohamed, ele chegou de moto, chegou pulando, chegou rindo, chegou brincando, fez uma coisa que roubou a cena, porque eles não têm muito contato, os homens e as mulheres, é bem segregado, né? As mulheres têm Sim. reunião só com mulheres, os homens só com homens. E quando falaram, olha, tem um grupo de mulheres do Brasil, elas vieram para orar para vocês e para visitar vocês. Ele veio correndo, pegou e beijou na nossa mão. Só que isso é uma coisa muito incomum, né? Porque eles beijam na mão das matriarcas, das mamás, ou de um homem que é uma autoridade sobre eles, né? E ele quebrou o protocolo, né? Ele brincando, beijou na nossa mão, a gente ficou super sem graça. E aí nós fizemos o que nós fazemos com os cristãos perseguidos, a gente senta conversar, né? Ouvir as histórias. E aí ele foi contar que ele era um professor na mesquita, ele foi classificado em terceiro lugar por ser muito erudito, e ele não tinha mais o que aprender, ele já sabia tudo decor e salteado do Corão. E o professor dele falou, eu preciso te promover. Responsabilidade fazer você subir de nível. Só que você já sabe tudo do Alcorão, eu não tenho mais nada para te ensinar do Alcorão. Mas eu tenho um livro que é superior ao Alcorão. Esse livro, eu tenho ele escondido. E eu vou te dar esse livro. Só que você tem que me prometer que não vai contar para ninguém que eu te dei o livro. E você vai me prometer que vai esconder esse livro e não vai deixar ninguém ver. E só esse livro pode te levar a um nível superior ao Alcorão. Quando ele começou a falar isso, todo mundo já começou a chorar, porque a gente já sabia o fim da história. Verdade. Só que isso é chocante, pastor Rodrigo, porque era o mentor dele da mesquita. E deu uma Bíblia para ele. Sim, já era o homem mais sábio ali, né, daquele lugar. Era um Rabone. E deu essa Bíblia para ele, só que ele teve que prometer que não mostraria para ninguém e que não contaria.
ele começou a ler a Bíblia, e aí eles se convertem assim, pastor, lendo a Bíblia. Ninguém falou nada, ele só começou a ler a Bíblia. A luz brilha, a voz fala, há uma manifestação de Deus, e ele se converteu. Aí ele continuou indo na mesquita para não ser morto, ele frequentava a mesquita para ir deixando aos poucos, porque senão ele seria morto. Hoje ele mora Nossa. escondido num povoado, com a família, e alguém descobriu que ele era cristão. Então eles ficam meio nômades. Quando descobre que eles são cristãos, eles têm que mudar para não ser mortos, né? E o filho dele, as crianças trabalham muito lá. Nesses países tem algumas coisas que aqui no nosso seria ilegal e lá é normal. As crianças desde pequenininho é uma honra, eles cuidam das cabras e lavram a terra na plantação dos grãos. E os filhos do Mohammed trabalhavam na terra. Só que alguém vazou essa informação que eles eram cristãos, então eles chamam de traidores. Falou que eles ali são traidores, eles deixaram a fé, eles são uma vergonha. E pegaram o menininho dele e bateram muito no menininho dele. E aí o Mohammed contou a gente, porque ele chegou rindo, ele chegou brincando, ele fez todo mundo rir, ele contou a história dele muito entusiasmado, ele falava, sabe, como ele lia a Bíblia, como Deus falava com ele, mas ele falava com tanta empolgação, a gente ficou assim, com ele estralado ouvindo ele. Aí, nesse momento, o Mohammed quebrou nosso coração, que ele falou assim, olha, descobriram que nós éramos cristãos, eu fui correndo para o campo para pegar meus filhos, só que um dos meus filhos tinha ido na cidade e pegaram ele e espancaram meu filho, e quando eu cheguei na cidade para salvar meu filho, não deu tempo. Bateram tanto que eu socorri meu filho, levei para o hospital, mas ele morreu nos meus braços. Porque a gente falou, meu Deus, aquele homem que chegou brincando, chegou fazendo palhaçada, beijou na nossa mão, quebrou o protocolo, contava as coisas com tanto entusiasmo. Nessa hora, né, quando ele falou, eu cheguei, socorri meus filhos, ele morreu, meu filho, ele morreu nos meus braços. E ele começou a chorar, de soluçar. E nós fazemos isso quando nós visitamos os cristãos, nós ouvimos as histórias, porque é uma forma de cartazes, né, deles desabafarem a cura da alma, cada vez que conta, chora, mas chora menos, e é uma realidade irreversível, né, a criança não vai voltar mais. E E a aí ele gente não disse, consegue nem entender que esse pai sente nesse momento, né? não. E aí ele disse, isso aconteceu a semana passada. Então, isso quebrou o nosso coração. A hora que ele contou que o menino morreu, contou que morreu nos braços dele e que tinha uma semana. Então, quando nós estávamos lá, todas as pessoas que nós estávamos visitando, por exemplo, a outra história do que a pedra brilhou e acendeu e falou, ele estava morando no fundo da igreja, porque a vila expulsou ele, né? Ele foi expulso da vila, se ele continuasse na vila, ele seria morto. Ele morava no fundo de uma igreja, o Mohammed morava numa aldeia com a família e agora ele já tinha mudado para outra, até descobrirem que ele estava ali. Então eles ficam nômades, né? Mudando de lugar em lugar, porque quando descobrem eles não podem mais continuar. Então isso é um pedido de oração, porque agora, com a pandemia, eles ficam muito mais fica muito mais perigosa, né, a vida deles, a estadia deles, esse deslocamento. Descobrirem que ele é cristão, como que ele vai fugir, né? Então, esse é um pedido de oração muito especial. Todo mês, a Portas Abertas faz uma campanha. Eu sempre menciono a de dezembro, porque tocou meu coração. Foram bicicletas para os pastores. E porque foi para Bangladesh, e nós tínhamos estado lá, nós conhecemos pastores que andam 4 horas para chegar na igreja, a pé. E ter uma bicicleta lá é um luxo. Então, eu fico, como a nossa realidade é diferente, né? Se falasse, vamos fazer uma vaquinha, comprar um carro para o pastor, comprar um transporte para o pastor. É um carro, né? Agora Sim, lá, uma bicicleta uma é um bicicleta. luxo. É um luxo. O pastor ter uma bicicleta
é que muitas vezes nós presenteamos os pastores daquela bicicleta simples, que lá eles andam muito naquela de 3 rodas que tem uma capota, né? Sim. E eu falo, meu Deus, para eles tudo é tão simples, é tudo com tão pouco que eles fazem, né? Ter uma bicicleta é um luxo, aí eu fico constrangida, né? Então, a Portas Abertas, todo mês, ela faz uma campanha, bem explicado. Teve campanha para discipulado na Indonésia, que é o maior país muçulmano. Agora, nesse momento, nós estamos visando esse fundo emergencial. Todas as campanhas que nós fazemos agora, nós estamos levantando um fundo emergencial. Aí, quando chega o pedido, ó, tem pastor na Índia que está sem comida, acabou. Nós temos que fazer chegar comida para ele. Então, nós estamos levantando esse fundo emergencial para socorrer as urgências. Só que são urgências urgentes e são muitas. Por exemplo, eu estava vendo lá uma informação que nós temos 7.000 famílias para ajudarmos na região da Ásia, que são esses países populosos, né? Índia, Bangladesh, Malásia, são países muito populosos, então eles precisam das nossas ajudas, né? Então, esse link que está no vídeo, nos comentários, a pessoa ganha a revista e se ela quiser de alguma maneira ajudar, ela também pode fazer pelo link. O mais importante é a pessoa se tornar o parceiro, que é o que recebe a revista. Porque senão você nunca vai ter essas informações. Por exemplo, a pastora Luana, você não saberia essa situação da África se você não tivesse visto através das notícias. Verdade. Eu vou citar o Sri Lanka, que foi o do mês passado, em abril, por causa do atentado. E quando eu falo do Sri Lanka, eu falo assim, existem países esquecidos, pastor. Se a gente chegar na igreja e falar, irmãos, levanta a mão quem orou pelo Sri Lanka. Sim. Não, as pessoas... Aí eu falo, eu sei por que vocês não oraram, porque vocês não sabiam, vocês nunca ouviram nada do Sri Lanka, nem sabiam que tinha uma igreja lá. E o mês passado foi a família do pastor Kumaran, né, daquele atentado na igreja Monte Sião, que foi um homem-bomba que invadiu. Foram 7 homens-bombas, cada um invadiu um lugar diferente. E um invadiu a igreja Monte Sião e detonou as bombas. Nós tivemos, ao todo, 739 vítimas do atentado. Vítimas fatais foram 200 e poucas, e 500 que ficaram feridas, teve que ir para o hospital e tal. Então, eu falava, orem pelos pastores, né? Pelas famílias, por toda essa situação. Bom, eu vou ler mais um versículo, que é do apóstolo Paulo. Sim. Vou esperar o pessoal abrir, né? Na igreja a gente fala e espera, na live às vezes não espera. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Vou deixar um desafio para vocês. Agora, toda vez que vocês estiverem lendo a Bíblia e vocês encontrarem um versículo que fala de perseguição, você marca esse versículo na sua Bíblia. Tá marcadinho. Isso mesmo. Fica diferente, né? Olha o que Paulo escreve, né? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Em 2 Coríntios, Paulo começa a escrever para a igreja de Corinto, contando as coisas que tinham acontecido com eles. Lá no capítulo 1, ele fala, olha, quando nós passamos pela Ásia, estivemos a ponto de perecer, havia sobre nós sentença de morte, Deus nos livrou, continuará nos livrando. Inclusive, no capítulo 1 de 2 Coríntios, eu gosto muito que ele menciona a oração. Ele fala, por causa das orações de vocês, Deus nos livrou e continuará nos livrando. E aqui no capítulo 4, no versículo 8, ele fala, ó, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não estamos abandonados. Muitas vezes ficamos abatidos, mas não somos destruídos. Porque às vezes a gente dá o direito, né, de ficar perplexo, de Verdade. ficar abatido, né, com as situações. E quando Paulo usa essas palavras, eu falo, 4 palavras é do cristão perseguido, 4 é nossa. Tipo assim, ó, de todos os lados somos pressionados, é o cristão perseguido, mas não desanimados, porque nós não vamos deixar eles desanimarem. Ficamos perplexos,
cristão perseguido fica. Quando a gente chega lá, você encontra pessoas perplexas com o que aconteceu. Mas eles não vão ficar desesperados, porque a gente chega para socorrer. Somos perseguidos, mas não abandonados, tá vendo? É a nossa parte, a gente não pode abandonar. Primeiro, pela oração. Eu falo, eles não estão abandonados, porque nós estamos orando por eles, né? Sabendo dessa situação da Somália, eles não estão sozinhos, porque nós vamos orar por eles. Abatidos. Nós conhecemos lá em Camarões pessoas desnutridas, pessoas que não tinham conseguido comer nada há uns 3 dias, que estavam caindo, mas não destruídos, né? Então, quando nós chegamos lá para fazer a reunião, tinha 2 jovens, né? E eles falaram, olha, eles são de uma aldeia e não dão comida para eles, para puni-los por serem cristãos. E eles tinham vindo e os irmãos iam preparar comida, e nós vimos eles caindo, assim, que eles amparavam eles e tinha que dar comida na boca, que eles já não tinham mais forças, né? Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente a nossa família da fé. Gálatas 6, 10. A primeira parte, quando fala enquanto temos a oportunidade, eu sempre, quando eu estou na igreja, eu desafio os irmãos, eu falo, irmãos, nós temos a oportunidade. Nós podemos hoje ajudar o cristão perseguido, né? E façamos o bem a todos, especialmente a família na fé. O cristão perseguido é nossa família na fé. Muitas vezes a gente não sabe o nome, não sabe o rosto, não sabe a história, mas eles estão lá e nós estamos aqui para orar e socorrer. Hoje, uma ajuda que nós precisamos muito é que as pessoas falem sobre essa realidade. Menos de 1% da população cristã brasileira tem consciência da perseguição. Graças a Deus que você já conhece, né? Mas muitas vezes a gente vai falar da perseguição e a pessoa fala, não, eu nunca ouvi sobre isso, eu acho que isso é história antiga, isso é de uns 50 anos atrás, e a gente fala, não, isso é de hoje. Vocês me digam quanto tempo eu tenho, se eu posso compartilhar mais algum testemunho, se vocês querem fazer perguntas. Talvez eu ouvir testemunhos, pode compartilhar conosco. Se alguém Então, também quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Verdade, se alguém tiver alguma pergunta aí a fazer, escreva nos comentários aqui, que aí a pastora aí vai responder, em nome de Jesus. Eu vou combinar assim, ó, se for pergunta fácil, eu respondo, se for difícil, eu passo para o pastor Rodrigo. Eu estou vendo o cabelo da pastora Luana, e lá em Bangladesh, nós conhecemos mulheres que ficaram amarradas pelo cabelo. Quando eu fui para Bangladesh, eu tinha franjinha cortadinha, agora por causa da pandemia, meu cabelo perdeu o corte, mas meu cabelo estava na cintura, né? E quase na cintura, e meu cabelo era um dos menores que tinha lá. Deus tocou no meu coração, eu doei meu cabelo no Hospital do Câncer, ele está crescendo, mas eu doei meu cabelo. Uma outra história para uma outra live, mas foi uma experiência muito legal. Bom, chegou lá em Bangladesh, as mulheres têm o cabelo até na cintura, liso, sem franja. Nós fomos para um congresso com 300 mulheres, elas foram ser ministradas, e lá nós conhecemos 30 mulheres que ficaram amarradas pelo cabelo. E nós ficamos assim, como assim? Aí elas, olha, quando descobriram que nós éramos cristãs, eles abominam isso, eles não admitem que a pessoa se converta, eles falam que a própria família fala, isso é uma vergonha, agora a nossa família vai ser expulsa, porque quando descobre que a família é cristã, eles são expulsos da cidade, eles não podem morar no polo metropolitano, eles são obrigados a ir viver em vilas bem remotas como castigo por serem cristãos. Então, uma falou assim, olha, o meu filho, ele falou, mãe, você não pode se tornar uma cristã. A nossa família vai sofrer muito se você se tornar cristã. E ela falou, filho, é que mentiram para a gente, Jesus existe, Jesus é real, Ele é Senhor, Ele é Salvador.
E eles falavam que ele não existia, mas é mentira, ele existe. E ele falou, mãe, eu vou ter que te amarrar para você recuperar o juízo, porque você perdeu o juízo. E ela ficou chorando, porque o filho amarrou ela. E ela ficava falando, filho, Deus te ama, filho, Jesus é nosso Senhor e Salvador. Talvez você não entenda isso agora, mas um dia você vai entender, ele vai falar com você, ele vai tocar em você. E aí nós ouvimos a história de mais de 10 mulheres. Teve algumas que foi o marido que amarrou, teve uma que foi o pai, teve essa que foi o filho. E elas não negaram Jesus, né? Elas falavam muito essa frase: Jesus não me negou, ele ficou na cruz. Como eu posso fazer isso com ele agora e negá-lo, né? Eu não posso trair Jesus. Ele me amou, ele deu a vida dele por mim. Eu não vou negá-lo. E essas mulheres estavam lá. Algumas, os maridos se converteram, estavam junto com elas. Algumas, os filhos converteram, mas tem as mulheres que foram expulsas, né? E como que eles faziam? Eles jogavam elas no lixo. Só que isso é literal. Isso é literal. As mulheres lá, elas são muito desprezadas, muito humilhadas. E quando a mulher se converte, eles amarraram ela para ela negar e ela não negou, e eles desistiram, falaram, essa daqui não vai negar mesmo. Aí eles vão, tipo, num aterro sanitário, tem uma ponte, eles jogam a mulher no meio do lixo. E aí os missionários vão lá e resgatam essas mulheres e levam elas. Então, muitas delas moram em lugares muito simples, muito humildes, porque toda a família desprezou. Mas a frase que impactou foi quando elas falaram, né? Jesus não me negou, ele ficou na cruz por mim. Como que eu posso negar isso? Eu não posso trair o amor dele por mim. Orar por Bangladesh, porque são 23 mil pessoas por quilômetro quadrado na capital Dhaka. O isolamento social é quase impossível. Então, nós pedimos muita oração. Os cristãos, na grande maioria, são autônomos, porque eles perdem o emprego, né, quando descobrem que são cristãos. Ser um cristão e conviver com a família, ou com todas as pessoas perto de você são muçulmanos, é muito perigoso, porque facilmente eles vão descobrir o cristão. Então, a grande maioria trabalha como autônomo. Com a pandemia, eles estão sem serviço. Eles trabalham assim para ganhar o sustento daquele dia, a comida daquele dia. Então, orar por eles, para que o favor de Deus, né, de uma maneira extraordinária, chegue. Nós sabemos que nada vai parar a mensagem da cruz. Nós sabemos que nada vai aniquilar a morte de Cristo na cruz do Calvário. Nada faz acabar o evangelho, né? Só que essas situações colocam os irmãos muito em sofrimento, né? Então, orar por ele. Nós temos em Bangladesh o maior campo de refugiados, né? E eles estavam temendo o impacto da pandemia se entrasse nesse campo, que poderia virar um genocídio, né? Porque é uma condição subhumana que eles vivem. Lembrar de alguns cristãos. Pode Sim. concluir. Não, pode concluir a fala, daí eu falo. Tá. Eu ia dizer assim que nós podemos lembrar de alguns cristãos perseguidos para orar por eles, né? Lembrar para agradecer, como é o caso de Asia Bibi, que depois de 9 anos foi solta, e lembrar de alguns cristãos perseguidos, como eu falei, de Isaac, da Eritreia, mais de 1.000 cristãos presos em contêiner. Quando nós lembramos, trazem muitos motivos de oração para a gente. Pastora Conceição, nós temos 3 perguntas aqui para você. A primeira foi feita pela pastora Elza. Ela pergunta assim: qual foi o país mais difícil para você? Você encontrou maior dificuldade? De Foi Bangladesh. entrar? Oi? Foi Bangladesh porque em Bangladesh a gente não podia dizer o nome de Deus, nós tínhamos que usar código para falar o nome de Deus, código para falar o nome de Jesus. Quando nós íamos nas refeições, eu amo orar em restaurante, eu amo orar nos momentos de refeição, não podia.
a gente tinha que ficar assim com o olho aberto, como se estivesse conversando. Senhor, muito obrigado por esse alimento que está sobre a mesa. Nós reconhecemos que o Senhor tem cuidado de nós, tem nos dado mais do que merecemos. Obrigado e pedimos a tua bênção sobre esse alimento. Amém. Então, assim, eu não sabia fazer isso, eu queria fechar o olho, eu queria baixar a cabeça, eu queria juntar as mãos, mas não pode. Então, não podíamos sair na rua, não podíamos conversar com ninguém. Qualquer pessoa que perguntasse qualquer coisa para a gente tinha que desconversar. Chegava uma van para levar a gente, depois de viajar 2 horas, aí o motorista da van, a irmã que estava com a gente falava, gente, o motorista é o pastor, porque estava disfarçado de motorista. Então, assim, foi bem difícil. Foi o lugar mais assim, embora em Camarões as condições físicas eram mais complicado, né? Em Camarões, por exemplo, não existia banheiro, né? E só existiam as latrinas. Então, eram duas realidades bem diferentes. Mas o complicado em Bangladesh é que era assim, eles não podiam saber que nós éramos cristãs. Os policiais riam na nossa cara, turista? É, turista. E eles riam na nossa cara, então, de maior hostilidade para a fé que eu pude estar foi em Bangladesh. A segunda pergunta foi feita pela irmã Cleo. Ela pergunta assim: com a pandemia, como estão suprindo as necessidades dos cristãos que estão em outros países? A Portas Abertas está com uma força-tarefa especial, algumas estratégias, tudo ficou difícil, está tudo proibido viajar, e de alguma maneira, estrategicamente, nós temos que fazer os recursos chegar para os pastores, né? Então, nós estamos tendo que refazer as nossas formas de trabalho, nosso ir e vir está proibido, então a gente tem que ter outras formas, mas a gente tem que fazer. Está tudo reduzido, está tudo mais difícil e tudo reduzido, mas a gente não pode parar, porque se a gente parar, significa em deixá-los em extrema necessidade. Então, nós estamos mudando as estratégias, mas cada país é de um jeito diferente do outro. Sim. Complementando, a mesma irmã fez mais uma pergunta aqui, ó. Você tem notícias sobre a saúde dos missionários que estão em outros países nesse meio de pandemia? As notícias estão bem restritas, né? O que nós temos tido notícias é que eles estão com escassez de alimento. Nós não recebemos nenhuma notícia oficial de morte pelo coronavírus de algum dos missionários ou da equipe de trabalho. Nós não temos essa informação oficial. Sim. Mas a informação que tem chegado é tipo assim, deem um jeito de mandar os recursos para alimentação, porque as pessoas estão sem alimentação. Assim, o depoimento de um pastor que falou assim, nós estamos esperando a morte se não chegar comida, porque não tem o que comer. Misericórdia. Os irmãos estão bem atentos, né, a tudo que está sendo falado. Verdade. E que Deus toca os corações, né, pastor Rodrigo? Sim, em nome de Jesus. Temos tanta liberdade, temos tanto luxo aqui, e que nós possamos compartilhar, mesmo que você ache que você tenha pouco, que nós possamos compartilhar de alguma forma com os nossos irmãos. Sim, verdade. Pastora Conceição, a irmã Gisele pergunta assim: qual testemunho mais te marcou? Você já temeu alguma situação? Alguma situação colocou sua vida em risco? E daí eu aproveito a quarta pergunta que chegou. Já sofreu alguma retaliação física por evangelizar, por falar da palavra de Deus? Se eu esquecer alguma, você me lembra. Quando nós viajamos com a equipe brasileira para o país perseguido, nós vamos para fortalecer os cristãos que vivem lá. Então, nós não evangelizamos. Isso é uma coisa que tem que ser
Às vezes as pessoas até ficam, como assim? Você foi lá em Bangladesh e não falou de Jesus para ninguém, ou você foi para Camarões e não falou? Porque a nossa viagem estratégica é assim. O pastor Rodrigo e a pastora Luana são pastores em Bangladesh. Eles cuidam. Só a Luana cuida de 330 mulheres que são líderes. Não é novo convertido, não. É mulheres Sim. que são líderes, que lá nas aldeias dela, elas fazem os cultos familiares, né? Então, nós vamos até vocês, visitamos vocês, levamos os recursos para vocês, o que vocês estão precisando, entregamos um carregamento de Bíblia, levamos recursos para o projeto de alfabetização. Aí a pastora Luana falou, ó, nós vamos fazer um congresso, vamos ter 330 mulheres e vocês vão ministrar para elas. Então, nós trabalhamos fortalecendo os cristãos, porque aí eles que vão evangelizar e ganhar almas. Então, a gente não pode evangelizar, porque senão a gente destruiria todo o trabalho secreto que está lá. Nós nunca corremos nenhum risco, nunca aconteceu nada, nunca fomos comigo, com as equipes que eu viajei. O que pode acontecer é ser deportado, ser pego em carregamento de Bíblia, ficar 5, 6 horas sendo interrogado. Nunca aconteceu com ninguém da nossa equipe, nunca aconteceu nenhum atentado. Também eu entendo que os países não querem um problema, um conflito entre nações, então nunca aconteceu nenhum atentado, nunca passei numa situação de risco. Só que eu falo assim, pastora Luana, que eu saiba, né? Porque Deus lá do céu que sabe de todas as coisas. Eu tenho certeza que Deus já nos livrou. Disso eu tenho certeza. Eu tenho certeza que nós passamos por uma estrada e o inimigo passou por outra. Eu tenho certeza que o dia que o pneu furou, Deus nos livrou de uma situação complicada lá na frente. E isso, nós temos essa certeza absoluta de como Deus já nos livrou. Mas nunca passamos por uma situação assim. Eram 3 perguntas, acho que eu comentei só 2. Qual o testemunho que mais te marcou? Chegou mais Então, essa pergunta aí do testemunho me deixaria mais à vontade se ela falasse: cite 10 testemunhos que te marcaram. Nossa! Oh, Jesus! São tantas experiências. Bom, Glória. eu visitei uma família pastoral. Todos os nomes que eu falar são pseudônimos, né? Então eu posso falar os nomes. E nós passamos a manhã toda com essa família pastoral e o pastor tinha sido chicoteado, todo o couro das costas dele tinha sido arrancado. Eles sofreram vários atentados e Deus nunca permitiu que nenhum atentado fosse concluído, né? Jogaram granada dentro da casa deles. A mulher falou que ela falou, eu não sei o que me deu. Eu estava na pia lavando louça, quando eu escutei o barulho que eu olhei, tinha uma granada. Ela pegou o pano de prato, encharcou na pia, jogou o pano de prato molhado em cima da granada e correu. Ela falou, eu não sei por que eu fiz isso, mas Deus, inexplicavelmente, a granada não explodiu, né? Então, Fantástico. E eu passei, esse foi um testemunho muito forte, porque nós passamos a manhã toda juntos, e o menino tinha 10 anos, ele tinha ficado 3 meses preso, a família toda, numa casa, que na calada da noite os irmãos traziam comida e colocavam pela janela, eles não podiam abrir a porta, abrir a cortina, 3 meses confinados, porque eles estavam sendo caçados para serem mortos pelos opositores, e esse menininho fazia chaveiros de pedra. Se eu soubesse que eu ia contar essa história, eu tenho um chaveiro que ele fez, eu mostraria. São pedras, muito simples. Ele pendurava todas as pedras na argolinha. E quando eu comprei o chaveiro, ele ficou muito feliz. Aí eu falei, chama sua mãe, né? Porque eu não posso fazer negócio com criança. Então vamos pedir para sua mãe ver se o preço está certo, se o dinheiro está certo. Tinha que fazer câmbio, tudo. E quando o pai dele contou sobre os atentados que decapitavam pessoas, ele foi escoteado, a granada, tudo que eles foram contando, e esse menino, pseudônimo Davi,
ficava assim, com o olhinho ouvindo, né? O pai contando, a mãe contando. Eu sou psicopedagoga, e numa hora eu cheguei assim, de um ladinho com a mãe. Eu falei assim, irmã, não seria melhor a gente conversar em particular e deixar o Davi de lado? Ele está ouvindo tudo isso com o olho regalado. E ela falou, irmã, o Davi só está vivo até hoje, porque nós sempre fizemos com que ele soubesse de tudo isso. Se alguém perguntar o que o pai dele faz, ele não pode dizer que o pai dele é pastor, ele tem que falar que o pai dele é marceneiro. Se alguém perguntar onde a gente mora, ele não pode contar. Se alguém perguntar o que nós fazemos nos finais de semana, ele não pode contar que nós lemos a Bíblia e oramos. Então, nós nunca escondemos nada do Davi, porque foi a única forma que nós encontramos de mantê-lo vivo, aos 10 anos de idade. Então, essa foi uma experiência muito forte, passar essa manhã toda com essa família, ouvindo as histórias, chorando com eles. Foi uma das. Minha irmã, mais duas perguntas. Agora as pessoas estão perguntando para o Sim. Rodrigo. Glória a Deus por isso, vamos aproveitar. Vamos. Duas perguntas em uma. Foi perguntado pela irmã Soraya e pela minha mãe, Conceição. Qual o maior desafio que você já enfrentou? Em algum momento, você teve vontade de desistir, de largar tudo? Já passou isso pela sua cabeça? Nunca. Nunca, porque agora mexeu com a minha história. É assim, é muito lindo o chamado, né? Eu me converti aos 7 anos, aos 14 eu tinha convicção do meu chamado, eu dei muito trabalho para o meu pastor, porque eu queria evangelizar, eu queria sair, eu trazia bêbado para dentro da igreja, eu dei trabalho. Depois eu fui seminarista, fui 4 anos seminarista, eu falo que foram os melhores anos da minha vida, e desde então eu tenho dedicado minha vida para o Senhor. Então, assim, eu nunca tive vontade de desistir de tudo isso de Deus, né? Eu acho muito a Deus por isso, e nos últimos anos trabalhando especificamente com os cristãos perseguidos. Se me perguntar assim, você sente cansaço? Eu diria não, eu sinto exaustão, né? Às vezes a gente fica exausto, é cansativo, às vezes a força física parece que vai acabando, às vezes a gente fica exausto mesmo, mas nunca pensei em desistir ou parar. Eu amo missões e amo trabalhar com pessoas, né? E era 2 em 1. Desistir. O maior desafio que você já enfrentou até hoje. E já chegou mais uma pergunta. Deus. Eu não sei responder qual o maior desafio. Eu já enfrentei muitos desafios. Agora, o maior desafio, É eu não sei. difícil? É Eu não difícil? sei. O maior desafio, eu não sei. Eu vou deixar uma sem resposta. Amém. A última pergunta, eu acredito que ninguém mais enviou. Mais uma pergunta. Como que você mantém o contato, vocês, né? Mantém o contato com os missionários? O irmão Rogerinho que está perguntando. Esse contato é diário, é semanal, é mensal? Como que acontece esse tipo de conversa? De muitas e de todas as maneiras. Por exemplo, as viagens, elas têm uma quantidade por ano de frequência. Esse contato pessoal. Esse contato pessoal é a Portas Abertas Internacional que monta para a gente as viagens, eles que decidem os lugares que nós vamos, a quantidade de viagens, eles que autorizam. E hoje, em alguns países perseguidos, a gente consegue os contatos mais acessíveis pelas mídias. Tem países, quando a perseguição é muito mais severa, extrema, tem países que o contato é uma vez por mês. Então, as realidades da frequência com a qual nós falamos com os cristãos perseguidos depende muito dos países. Viagem, são várias por ano, contato, depende muito do país. Tem lugar que você consegue falar todo dia com a pessoa por uma mídia social, tem lugar que
por mídia social, você consegue falar uma vez por mês. As mídias sociais são hackeadas, tem lugares que a gente chega e eles falam, não pode trocar o WhatsApp, não pode. Esse Nossa, celular com GPS, em alguns países perseguidos, não pode usar, porque ele localiza, tem 30 ID no mesmo lugar. Isso chama a atenção da polícia secreta, então não pode. Então, essa frequência de contato ela é muito em função do nível de perseguição. Agora, pelos correspondentes, pela rede de correspondentes da Portas Abertas, nós vamos dizer que todo mês a gente recebe um pacote de notícias, um pacote de informação. Nem sempre é de 2 vias, né? Chega, mas tem lugar que você não pode mandar uma resposta imediata. Certo. Mas eu não entendi. Se nós pudéssemos, ficaríamos conversando a noite inteira, ouvindo os testemunhos. verdade. São muitos testemunhos, eu acredito. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela sua vida. Amém. Que o Senhor abençoe cada vez mais o seu ministério. E eu admiro porque você também começou criança Sim, nos caminhos do Senhor. E nós também começamos crianças no caminho Sim. do Senhor. E Ele tem plantado esse desejo missionário no nosso coração. E se Deus permitir, quem sabe, pastor Rodrigo, sim. um dia acompanharemos em alguma viagem, não é? Ficaremos honrados Ficaremos honrados. de acompanhá-la em alguma nome das suas de Jesus. viagens. Foi um momento agradável. Mais uma vez eu digo que nós somos honrados por ter você aqui conosco hoje. Uma pastora abençoada, uma mulher de Deus com tantas bagagens. né, Sim, pastor? muitas bagagens. Eu gostaria de passar horas e horas ouvindo testemunhos. Glória a Deus. E que nós possamos reagir, né, pastor Rodrigo? Sim, Diante de verdade. tudo que nós ouvimos, que nós possamos nos mobilizar de alguma forma para socorrer os nossos irmãos que estão em situações que são muitas vezes piores do que a nossa. Com Nós certeza. temos visto, pastora Conceição, algumas situações por esses dias e nós dizemos que nós não temos problemas. Não, nenhum. Os nossos problemas não são problemas e que nós possamos sair um pouquinho da caixinha, Verdade. perceber que existem pessoas, que existem irmãos que estão em outros lugares, que sofrem, que são perseguidos de verdade. Sim. Porque aqui nós só fazemos simulação, né? Mas lá acontece de São verdade. perseguidos de verdade. E Deus te leve mesmo a outros lugares. E nós vamos orar nesta noite, pastor Em Rodrigo. nome de Jesus. Agradecendo a Ele por este momento, por esta conversa, intercedendo pela vida da pastora Conceição, intercedendo pelos cristãos que estão em outros países agora. Ela falou algumas coisas, eu fui anotando. Orar pela conversão do homem mau. Olha, nós não pensamos Sim, nisso, nós né? não pensamos nisso. Orar pela conversão do homem mau, orar para que Deus conserve a A semente. E onde ela falou que os cristãos Sim. mais velhos têm 20 anos de idade. Então, que Deus conserve essa semente, para que Deus preserve a vida dos nossos irmãos em meio a essa pandemia. Nós temos muitos motivos para apresentar ao Senhor em oração. Muitos. Nós estamos muito felizes, né, pastor? Pode ter certeza agora, pastora, que você ganhou mais pessoas aí que colocarão todas essas necessidades aí em suas orações. Pastora Conceição, eu vou te dar uma dica que acabaram de escrever aqui no grupo. A irmã Gisele Oliveira está dando uma dica, eu vou pedir a você. Pastora, escreva um livro sobre suas experiências para a honra e glória de Deus. Já pensou nisso, minha irmã? Em escrever um livro? Ou já tem, né? Às vezes nós não Sim, sabemos. verdade. Já pensou sobre isso? Escreva um Não. livro contando suas experiências. Eu brinco com o tema. De vez em quando eu falo assim, olha, dava para escrever um livro diário de uma missionária, dava para diário de uma viajante. Você já tem o título. Já tenho o título. Olha, eu tenho o título e eu pensei de escrever quando eu parar de viajar, né? Eu pensei de escrever quando eu parar. Mas é uma boa dica, é um bom sonho. Deixar um livro escrito é uma boa coisa. Você pode ter certeza que seu livro já terá alguns compradores por aqui. É um registro, né, pastor Rodrigo, de Sim. memórias.
e que sirva de exemplo, né, para outras pessoas Sim, que estão verdade. ingressando nesse caminho também. Vamos orar em nome de Ah, Jesus? Ai, que é, muito bom, eu pastor. Muito bom. acho. E assim, né, resgatando uma frase que eu uso, né? Tudo que você ouviu, para toda a galera que está aí na live, é um privilégio que Deus te deu. Tudo que você ouviu, Deus confiou em você para que você transformasse em um pedido de oração. Então, tudo que você ouviu, Deus olhou para Sim, você e falou: eu posso confiar nessa pessoa que, se ela ouvir isso, ela vai guardar no coração e vai orar. Transforme em pedido de oração tudo que você ouviu. A pastora já colocou em prática, ela já fez aí todo o roteiro da oração. Os países, né, Somália, Bangladesh, Sri Lanka, são países, alguns dos que eu mencionei, para nós estarmos orando. Glória a Deus. Nós vamos orar neste momento, então, pastor Rodrigo, vamos em nome de orar. Jesus. E eu convido você, que está também participando conosco da nossa live. Ó, pastora Conceição, estamos tendo aqui, missão dada, missão cumprida. Você deu uma missão às pessoas que estão na live e elas Sim, cumprirão a missão, que é de orar, apresentar esses motivos de sim, oração, com em nome de certeza. Jesus. Então vamos orar neste momento, E isso pastor. é uma frase que lá na igreja o povo já aprendeu, né? Missão Isso. dada é missão Missão cumprida. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Em nome de Deus. Te Jesus. louvamos por este momento, Pai. Maravilhoso que Aleluia, tivemos Deus. na noite de hoje. Jesus Cristo, obrigada, porque hoje o Senhor nos ensinou. Sim, Deus. Obrigada, Jesus Cristo, porque hoje o Senhor nos despertou, Senhor Jesus, por meio da vida da pastora Conceição. Senhor amado, nós queremos, Jesus Cristo, te louvar pela vida da sua filha e te pedimos, Deus, dê a ela saúde, para que ela continue executando o Sim, ministério que o Deus. Senhor confiou Aleluia. a Guarda a ela. tua filha, Pai, no Deus. nome de Jesus, Deus continue livrando. Pai amado, por todos os países que ela já foi, o Em Senhor a nome tem de guardado. Eu Jesus. te peço no nome de Jesus que a sua graça repouse ainda mais sobre a vida dela, que ela seja bênção onde quer que ela esteja. Pai amado, Pai Santo, e em concordância, nós apresentamos Sim, Jesus Deus, em Cristo, a nome de Jesus. Somália, nós apresentamos, Jesus amado, Bangladesh, apresentamos Sri Lanka. Pai amado, são lugares, Senhor, Jesus em Cristo, que nome de nós Jesus. aqui, Visita, Pastor Deus. Rodrigo, eu, os irmãos que estão conosco na live, nunca fomos, Jesus Cristo, mas nós servimos Senhor, a um amado, em Deus nome de que está Jesus. em todos os lugares. Nós não fomos a esses lugares, mas o Senhor está lá. Pai amado, a Sim, Deus, nossa visita os oração, teus Jesus filhos Cristo, tem nestes poder lugares. de visitar agora missionários, Senhor Jesus, que Sim, estão Deus, em nome de passando por uma Jesus. situação de afronta, passando por uma situação de perseguição. Pai amado, o Senhor tem poder para converter o coração do homem mau. Jesus Cristo, eu te peço agora que haja conversão, Jesus Cristo, nestes países. Pai amado, o Senhor tem poder, Jesus Cristo, para Sim, conservar a Deus, em nome de semente. Jesus. E eu te peço, Pai, no nome de Jesus, da graça Sim, a esses Deus, em nome de cristãos que Jesus. são jovens, com 20 anos, Pai amado, mas que eles sejam responsáveis por levar essa Sim, Deus, semente, em por nome de fazer a Jesus. frutificar essa semente do Evangelho. Pai amado, eu te peço, Deus, no nome de Jesus. Preserva a vida dos nossos irmãos que Sim, estão em Deus. campo missionário. Preserva a vida dos nossos irmãos que estão em momentos de pandemia. Jesus Cristo, nós sabemos que para eles a situação é ainda pior, Jesus Cristo, porque eles não têm a total liberdade, amado, para acessar os serviços de saúde. Deus, Sim, mas o Deus, Senhor é é aquele que verdade. dá a vida. Amado, visita os pastores que estão agora esperando a morte. Deus, no Senhor, em nome de nome de Jesus, que o Jesus, Senhor Pai. entre, amado, nesses Visita, países Deus. com vida. Deus amado, eu apresento cada irmão que está aqui, Jesus Cristo, na live de hoje, porque o Senhor Sim, trouxe a Deus, em cada um. nome de Jesus. Foi esse o nosso pedido, que o Senhor direcionasse, Pai amado, Pai Santo, e que participassem as pessoas, amado Pai Santo, que precisavam ouvir essa palavra. Jesus Cristo, Sim, eu te Deus. peço no nome de Jesus, que a sua missionária esteja cada vez
mais acesa no nosso coração. Sim, Amado, que Deus, possamos, aleluia. Jesus Cristo, como igreja livre que somos, trazer algo em prol dos nossos irmãos que estão perseguidos. Deus, eu te Sim, peço, Deus, em Pai, nome de que haja um Jesus. despertamento no nosso meio. Pai amado, Pai Santo, para que possamos, Jesus Cristo, ser igreja de fato. Pai amado, Jesus Cristo, nós te louvamos mais uma Sim, vez Deus, em e te nome de pedimos, Jesus. Deus, Senhor Jesus, guarda a sua filha. Jesus Cristo, prospera o caminho dela e opera a sua Em vontade nome de sobre a Jesus. vida dela e sobre todos nós. Essa é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Aleluia, Deus. Jesus. Pastora Conceição, já fica o nosso convite aqui Glória a Deus. para quando nós voltarmos aos nossos cultos normais, quando acabar toda essa pandemia, quando as igrejas puderem reabrir, fazer novamente os seus cultos, já deixo o convite a você para participar de um dos nossos cultos, quando nós fizermos aí um congresso de missões, um culto de missões, ter você presente será uma grande Glória a honra Deus, será. para nós, Verdade. para você ter um momento lá para passar experiências ao vivo lá, pessoalmente. Então já fica o nosso convite aqui, em nome de Jesus, e muito obrigado por você aí dispor do seu tempo, que eu sei que é muito precioso, Verdade. né? Verdade. De estar aqui, passando aí um pouquinho só, que eu sei que é 1% do que você já viveu ao longo desses anos. E o nosso muito obrigado a você, em nome de Jesus. Meus irmãos, não se esqueçam que logo no começo, né, Pastor Sim. Rodrigo? No nome dessa live, tem um link que você pode clicar. Você vai entrar no site do Missão Portas Abertas, pode adquirir uma revista. E se o Senhor tocar em seu coração, eu acredito que Ele já tocou, você pode colaborar de mais formas com os nossos irmãos. Está aqui também nos comentários este link. Então acompanhe também, faça como nós, Sim, Fuça verdade. lá no Facebook, Facebook também, né, Pastor Conceição? No Facebook, no Instagram, no site do Missão Sim. Portas Abertas. Tem testemunhos que eu tenho certeza que edificarão a sua fé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Temos que acabar. Essa é a parte mais difícil, é acabar. Mas eu vou pedir para o pessoal, todo mundo que está assistindo a live, fazer isso, preencher o link, porque ele é um formulário que vai cadastrar a pessoa e vai chegar uma revista. Tem a história do irmão André, tem os índices de distribuição de Bíblia, de apoio aos cristãos perseguidos. Então, se a pessoa preencher esse link, vai ser uma primeira ajuda que ela vai estar fazendo hoje mesmo, preenchendo esse link. E Deus abençoe, um privilégio estar com vocês, amei estar aqui com vocês. Vamos estar, sim, pessoalmente, numa conferência aí de missões, congresso de missões. Aí nós levamos materiais, montamos stand, vai ser maravilhoso estar com vocês. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Eu quero dizer uma frase para vocês que eu lembrei agora. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelo dia que o Espírito Santo tocou no coração de vocês e vocês aceitaram a Jesus como Salvador. E parte 2, quando ele chamou vocês para o ministério e vocês não correram. Vocês disseram, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus abençoe vocês. Um ótimo ministério aí para vocês, muito próspero para a glória de Deus. Muito obrigada, viu? Foi um privilégio estar com vocês. Deus abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Irmãos, Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, obrigada pela participação. E aqueles que puderem, às 9 horas, estou lá no Instagram, tendo um bate-papo com a nossa irmã Lu. E eu tenho certeza que será uma bênção. Nós comentaremos sobre o que foi conversado aqui hoje. Que Deus abençoe a sua vida. E é difícil dar tchau, mas nós precisamos. Deus abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus.